Bom dia! Bom dia, quinto ano. Tudo bom com vocês? Vamos preparando agora o cantinho de estudo, o livro de ciências, seu estojo completo, sua agenda e sua garrafa com água. Hoje vamos dar início ao nosso capítulo 5. Vamos falar um pouco hoje sobre os recursos ambientais, tá bom? Abram aí, ó, página 84, 85, para a gente começar o nosso capítulo, né? Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade, e é com este poder que nós nos revestimos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Né? Então, vamos agradecer, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos agradecer a Deus por esta semana que está começando, agradecer gratidão, né? Essa semana é gratidão. Então, que possamos aproveitar, iniciar mais uma semana muito abençoada em nome de Jesus, tá bom? Então, falamos um pouco lá na página, pegar aí os marcadores, né, para a gente começar. Você sabia que para nos alimentar, assim como para construir móveis, por exemplo, utilizamos os recursos presentes no ambiente? No planeta Terra, há uma grande variedade desses recursos. Porém, alguns podem diminuir ou desaparecer. Por isso, precisamos refletir sobre o consumo consciente deles. Vamos lá? Abram aí na página 86, página 87, onde nós vamos falar um pouco sobre os recursos ambientais. Não é? Para que um produto seja produzido, nós utilizamos os recursos ambientais. O que é isso, tia? Vamos ver? Os recursos ambientais são aqueles presentes no meio ambiente, não é? Para eles que podem ser utilizados para obtenção de produtos e serviços para o ser humano. Será que tudo o que retiramos da natureza é infinito, gente? Não, não é? Podem acabar um dia. Nada é infinito na natureza, né? Por isso, eu vou compartilhar a tela aí, ó, com vocês. Por isso que nós devemos usar os recursos de forma consciente, gente, levando em consideração os impactos, né, positivos e os impactos negativos desses recursos para o ambiente, tá bom? Olha só, vou compartilhar agora com vocês. Nós vamos ver, né, os recursos ambientais ou naturais. São recursos naturais, né? Todos os bens que da natureza que oferecem ao homem, que o homem pode utilizar, né? Como a água, o ar, o solo. Costuma-se classificar esses recursos em dois tipos, né? Em recurso natural renovável e recurso natural não renovável. Vamos ver agora, né? Então, o que são os recursos ambientais, tia? São todos os bens da natureza que o homem utiliza, né? Olha só. Os recursos naturais renováveis. Recurso natural renováveis são aqueles que podem ser repostos pelos seres humanos ou pelos ciclos naturais à medida que são consumidos. Ou seja, nós utilizamos, mas que a natureza repõe à mesma medida. Né? Alguns recursos naturais estão sendo consumidos em velocidade maior que a sua reposição natural. A poluição e os desequilíbrios da natureza podem acelerar o esgotamento desses recursos. Né? Olha só a consequência. Né? Alguns exemplos de recursos renováveis: a luz do sol, o vento, a água, a vegetação. Tá? Agora vamos ver um pouquinho sobre os recursos naturais não renováveis. Né? São aqueles
que não se renovam na velocidade e na quantidade em que são usados, podendo acabar, se esgotar, não é? Exemplo desses recursos. Então, se a gente utiliza a natureza, não dá tempo de repor na mesma velocidade que é usado pelo homem, né? Exemplos: o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, os metais, as pedras preciosas e etc. Bom, olha só, nós vamos falar agora um pouquinho, né, da produção de energia, né? A geração de energia, ela é importante para a nossa vida. Sem ela, não poderíamos jogar videogame, acessar a internet, assistir TV, não é? Ligar um ventilador e etc. Tá bom? Para que essa energia chegue à nossa casa, né, os recursos que estão presentes na natureza são utilizados em um processo. Então, nós vamos ver agora algumas fontes de energia. O que são fontes de energia? São diversos tipos de recursos ou processos que possibilitam obter energia, tá bom? Essas fontes. Agora nós vamos ver, ó. Primeira, energia hidráulica, né? A energia usina hidrelétricas. É a mais utilizada no Brasil, devido à grande quantidade de rios existentes. As usinas hidrelétricas transformam a energia potencial da água em energia cinética, gerando turbinas e acionando um eixo gerador que produz energia elétrica. Apesar de ser uma fonte renovável, ela gera impactos ambientais para a construção dessas represas, né? Então, vejam só, o local, quando se vai represar, quando se vai construir, né, essa usina hidrelétrica, então, lá nesse lugar, os animais precisam partir, não é? Sair para procurar outro habitat. As pessoas que moravam lá, derrubar das casas, as árvores, eles precisam procurar um lugar. Então, esse é o impacto, né, do ambiente e também para as pessoas. As pessoas que precisam ser desabrigadas, saírem das suas casas, os animais que precisam procurar outro habitat. Esse é um impacto, tá? Negativo sobre isso. Vamos conhecer outro tipo de energia, né? Que é a energia eólica, né? Olha só. A energia eólica é a energia produzida a partir da energia cinética, ou seja, dos ventos, que são massas de ar em movimento, e do aquecimento eletromagnético do Sol, a energia solar. Juntos, eles movimentam as pás de captadores. Esse aí, que vocês conhecem bem, são chamados de aerogeradores, né? Esse aí. É uma energia renovável, ela é limpa, né? Não causa nenhum dano ao ambiente, pelo contrário. Vocês sabiam que essa energia ela é utilizada desde a antiguidade para mover os barcos à vela ou para movimentar as pás de moinhos, fazendo funcionar suas engrenagens. Então, já era utilizado na antiguidade, né? Passado. Vamos ver agora um pouquinho, estamos na página 87. A energia solar, né? Apesar do alto custo de instalação, é uma fonte limpa e renovável, que não causa muitos impactos na natureza. Utiliza placas solares para captar a radiação do sol e, em seguida, transformá-la em calor ou eletricidade. Vocês viram que antes, né, dessa pandemia, na nossa escola, estava sendo instalada essas placas na energia solar. As placas solares. Então, assim, há uma desvantagem dessa energia, né? Por quê? O valor, né, o alto custo de aquisição, então é um valor bastante alto, cada placa custa muito, o seu valor é caro, né? Então, o alto custo de aquisição dessas placas e também a necessidade de baterias de armazenamento, né? Esse é um do impacto, ou seja, é uma das suas desvantagens. Outro tipo que nós vamos ver agora, olha só, nós vamos falar sobre a energia térmica, tá? A energia térmica, ela é uma forma de energia que está associada à temperatura de um sólido, de um fluido, ou seja, de um líquido, né?
ou um gás, tá bom? A energia térmica é normalmente encontrada através da queima dos combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, tá bom? Olha só, você já ouviu falar sobre máquina de vapor? Já, não é? Tem uma pizzaria que tem um forno a lenha. Então, essas invenções, elas precisam da energia térmica para funcionar. Nós vamos ver também que a forma mais comum de se obter através dos combustíveis, que a tia já falou, né? O combustível é aquele líquido, né? Aquele que pode gerar combustão, ou seja, aquele que pode provocar queima através do fogo, tá bom? Olha só, lá no livro de vocês, na página 88, peguem ele aí. Observe o esquema onde está funcionando a usina termoelétrica, lá na página 88. Então, ó, tem todo um processo aí, ó, processo de funcionamento da usina termoelétrica. Primeiro, o calor produzido embaixo da caldeira é obtido por meio da queima de combustíveis, como nós vimos, né? Pode ser a gasolina, o óleo diesel, o querosene, tá bom? 2. A energia térmica aquece a água que passa para o estado de vapor. 3. O vapor de água em pressão e temperaturas altas move um pistão. Olha aí como está. Vão observando a numeração no desenho, no gráfico, né? No infográfico de vocês. 4. O movimento do pistão ativa um sistema que executa movimentos circulares. No 5, os movimentos da correia ativam o gerador que produz a energia elétrica. É um funcionamento, né? Mais detalhado como funciona essa usina termoelétrica, tá? Mas aí nós vamos falar um pouco as desvantagens, né? Nesse processo, essas termoelétricas, elas liberam muito poluentes no ar, provocando alterações climáticas, prejudica a saúde das pessoas, né? Além de ser utilizada uma grande quantidade de água para resfriar as máquinas, que muitas vezes não é tratada para voltar à natureza. Então, o impacto, né? Olha só. Agora nós vamos falar um pouco da energia dos combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis são combustíveis que se formaram há milhões de anos atrás, né? Resultado da decomposição de seres vivos. Existem 3 grandes tipos de combustíveis fósseis: o carvão, não é? O petróleo e o gás natural. Nós vamos falar um pouquinho agora, né? Esses tipos de energia também, né, eles utilizam a queima desse combustível para poder fazer funcionar. Olha só, vamos falar agora, né? Olha só, sobre o petróleo. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho aqui dos combustíveis, né? Que o carvão mineral, né, ele se forma a partir da transformação de materiais, a formação dele, a partir das transformações de materiais de origem vegetal, como tronco e folhas, que foram enterrados naturalmente há milhões de anos. Agora, vamos lá, sobre o petróleo. Do petróleo são extraídos o quê? São usados ultimamente a gasolina, o querosene, o óleo diesel, né? Mas eles exigem sua extração, né? Ou navios petroleiros aí, extraindo petróleo, né? Então, a sua extração, ele vai exigir métodos caros, né? E bem sofisticados, tá bom? Olha só, o petróleo, ele se origina a partir de restos de vidas aquáticas, né, no mar, cobertos por sedimentos há milhões de anos, tá bom? Suas fontes localizam-se a metros abaixo da superfície, podendo ser atingidas por meio de técnicas e ferramentas específicas, né? Essas ferramentas são caras e bem sofisticadas, tá bom? O petróleo, ele pode estar nas primeiras camadas do solo, ou até mesmo a milhares de metros abaixo do nível do mar,
como vocês estão vendo aí. Bom? Vamos falar também sobre o derramamento, tá? Vejam só, uma das consequências, né? Sobre o derramamento do petróleo. Seu rompimento de oleodutos ou acidentes como os navios petroleiros ou as plataformas de exploração dos petróleos. Então, ele traz sérios danos para a vida vegetal e animal, né? Então, vejam só, vários animais morrem, não é? A gente não pode tomar banho no mar e várias outras coisas, são as consequências, não é? O passarinho, vocês estão vendo aí que o passarinho está coberto, ó, na imagem de petróleo, né? A substância vai levar o quê? Ele vai intoxicar o animalzinho, ele vai acabar morrendo, né? E outras causas também. Bom, olha só, lá no roteiro nós finalizamos, né? Quero que vocês leiam essas páginas. Podem usar marca-texto para que vocês possam marcar as partes mais importantes. Lá no roteiro, vai para casa, a página 94, tá bom? No Agora é com você. Vocês vão ler 2 cartazes que tem aí. Né? A gestão segura das águas residuais proporciona uma fonte sustentável de água, energia e nutrientes. O uso de água potável para limpeza urbana, irrigação de plantações ou refrigeração industrial não faz sentido. Então, você vai ver aí que o tema, né? O Dia Mundial da Água, em 2017, foi água residual, um tema inexplorado. Água residual se refere a que foi modificada por alguma atividade humana, sendo também chamada de esgoto. Pesquise sobre a importância da água e escreva um pequeno texto sobre o assunto. Então, veja só, vocês irão pesquisar, né? Pode ser no Google, qual é a água residual, qual a sua importância, né? Para que ela serve, qual a finalidade, tá bom? Como uso doméstico, para banheiro, você vai pesquisar e escrever aí nessas linhas. No segundo, o petróleo e a luz do sol podem ser considerados fontes de energia. Identifique qual é a fonte renovável e não renovável e explique a diferença. Então, lá está falando sobre o quê? Você vai ver lá o texto, está falando sobre o petróleo, né? Você vai dizer se é recurso renovável ou não renovável, tá bom? E a energia solar é renovável ou não renovável? Traz danos para a natureza ou não? Tá certo? Somente isso. Vai à página 94. Bom, turminha, bom estudo, não é? Espero que respondam bem direitinho. Até a nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus.